Estamos iniciando a gravação da terceira etapa da prática de concreto armado. Escolhemos para essa terceira etapa, terceira aula, o assunto que é continuação da segunda aula. É o cálculo da flecha de laje unidirecional treliçada, considerando a fissuração do concreto e a fluência do concreto também, né? Bom, a figura assim que nós colocamos aqui no começo justamente leva em conta isso, tá? Olha aqui, vocês estão vendo aqui nesse primeiro gráfico os ensaios que nós fizemos com a nevura. Era uma nevura isolada. Se fosse no estágio 1, ela se deformaria desse jeito, com uma curva amarela. Se fosse um estágio 2 puro, dessa maneira aqui. Era ensaios com cargas concentradas aqui, né? E, na verdade, ela funciona, são duas nevuras ensaiadas aqui, funcionaram com laranja, verde, aqui tem uma terceira. Na verdade, é a medição da mesma, são duas medições distintas, feitas uma com equipamento de topografia e outra feita com relógio comparador, né? O fato é que no estágio 2 nós temos algo similar, não é no estágio 1 nem 2, tende para o estágio 2, já quando os momentos são altos, né? E, e a fluência, que é a deformação ao longo do tempo, né? O material concreto se deforma quando carregado e na medida que se mantém esse carregamento, ele tem um comportamento viscoelástico, vai se deformando mais aí. Então, nós tínhamos um laboratório lá em que nós, com esses tijolos aqui, nós fazíamos com que essas lajes estivessem submetidas à carga quase permanente. Meu nome é Roberto Justo Carvalho, sou professor sênior da Universidade Federal de São Carlos. Bom, vamos começar e aqui é tudo bem resumido, né? Já estamos com 2 minutos de gravação. No livro, nosso livro, obviamente nas aulas que nós damos, nós nos estendemos mais sobre esses assuntos, né? E tem os trabalhos dos alunos também que fizeram mestrado, doutorado, iniciação científica, pode ser achados lá na Universidade Federal de São Carlos. Bom, então nós vamos considerar dois efeitos, a norma pede para que seja feito assim, a fissuração do concreto. Os programas não o fazem se você não pedir, simplesmente eles estimam, dão arbitrariamente uma majoração, a deformação, e a fluência também, que nós fizemos ensaios aqui, embora não deu para chegar a resultados conclusivos, porque nós fizemos só para 200 e poucos dias, né? Nós tínhamos que trabalhar 3 anos, 4 anos, mas aí eu fiquei sem laboratório, pediram o laboratório, exigiram o laboratório, eu fiquei sem laboratório e desisti dessa área de estudo, né? Mas eu posso afirmar com certeza, pelo que a gente fez, que os dois valores são bastante influentes no valor final da flecha, né? Principalmente para a laje, foi o que a gente se concentrou nos estudos. Bom, lembrando também que nossos ensaios foram feitos em condições ideais e o cálculo que a gente faz também é. Isso leva muita gente a dizer que esses cálculos de flecha feitos por programa, ou então, sei lá, são exagerados, que as flechas são bem menores que aquelas. Então a gente comenta bem isso no livro, comenta quando dá aula. Nós estamos tentando resolver uma estrutura de uma maneira bem simples, usando barra, geralmente usa grelhas, né, para representar tudo, seja ou um pórtico tridimensional ou uma grelha. Nós não usamos nem elementos de superfície, né? Enfim, existe, obviamente, uma discrepância nos cálculos quanto o que acontece na parte real. Nos ensaios que a gente fazia, por exemplo, os primeiros de protótipo, a gente colocou uma carga concentrada e foi medindo as deformações. Depois, antes disso, nós fizemos o carregamento com tijolos também. Mas em todas as situações, nós nos valemos de um apoio de uma barra,
que equivale a dizer que é esse tipo de apoio que vocês usam, todo mundo usa para calcular, quando vai calcular um elemento de nervura, né, uma laje treliçada, você vai pegar uma barra considerando apoiada nas duas extremidades. Pode até dizer que essas extremidades se deformam, mas de qualquer maneira é num ponto que se faz esse contacto. É o que nós fizemos no ensaio. Na realidade, nós temos uma parede de 25, 30 centímetros, 15, enfim, ou uma viga, né? Isso dá uma influência. Tá. Para vãos pequenos, isso é importante, isso pode ser importante. Para vãos grandes, 5, 6, 7 metros, isso começa a não pesar tanto. Então, nós não consideramos isso, a ideia era considerá-la, né? Considerar esse efeito. Agora, pensem também nesse elemento de viga aqui, de nervura, sendo colocado na prática sobre uma parede ou sobre uma viga, e sobre ela, sobre a viga, sobre a nervura, fosse construída outra parede. Essa parede não deixaria aqui haver a rotação perfeita, mesmo que tivesse esse apoio aqui, a rotação seria impedida pela parede. Isso também não foi considerado. E finalmente, se você colocar uma armadura negativa, né? Finalmente não, mas se você colocar uma armadura negativa aqui, esse giro vai, obviamente, ser impedido com maior proporção, porque você tem uma armadura ali para resistir o momento. Tem um momento ali que vai evitar que aqui se deforme no meio. Existe essa armadura? Às vezes não existe, né? A norma manda colocar uma armadura aqui saindo da viga, vamos ter a viga, passar aqui na laje. E existe também, se eventualmente você usasse uma treliça maior, a treliça da laje, né, ela poderia estar aqui trabalhando nesse sentido. Bom, outra coisa que acontece às vezes nas obras, principalmente nas obras menores, quando se tira o escoramento, obviamente há uma flecha já, né, e o pessoal às vezes faz um contrapiso até para depois fazer o piso definitivo. E esse contrapiso muitas vezes é feito de concreto. E às vezes ele tem 1 centímetro de espessura. Tendo 1 centímetro de espessura numa laje de 15 centímetros, por exemplo, ele vai possivelmente aumentar muito, possivelmente não, ele aumenta muito a inércia do elemento, tá certo? Então todos esses efeitos aqui fazem com que a flecha que acontece realmente na estrutura possa ser diferente das flechas calculadas com essas condições ideais, porque fica muito difícil considerar isso aqui. Embora eu tenha feito um artigo uma vez mostrando isso, eu preciso restaurar esse artigo, achá-lo, né? Eu não consegui fazê-lo antes de gravar essa aula aqui, né? Mas, enfim, que mostra perfeitamente essa diferença. Mas volto a dizer que quando os vãos aumentam, ou se fosse totalmente uma estrutura pré-moldada, começam esses princípios básicos que a gente usa aqui, começam a dar valores razoáveis com aqueles que acontecem na prática. Também não comentamos nem a questão do modo da cidade, né? Que depende da brita também. Então, nós estamos estimando a flecha. Nós chegamos a fazer ensaios dessas lajes em uma câmara climatizada, que foi muito difícil construir. Nós tínhamos que manter a temperatura e a umidade relativa constante. Não tem equipamento para isso, em princípio, você tem que usar ar-condicionado e umidificador e um aparelho que regule os dois para tentar fazer funcionar desse jeito. De qualquer maneira, os ensaios foram feitos, nós temos alguns valores, mas aplicar isso em regiões do Brasil, por exemplo, onde eu moro, que no inverno faz temperatura relativamente pequena, 10 graus, por exemplo, e no verão faz 30, 35, e a umidade relativa cai no inverno para 15%, e no verão fica sempre acima de 70%, fica difícil. Você não consegue aplicar porque depende muito quando a estrutura foi feita. Dito tudo isso, vamos avançar com a parte teórica, sabendo que é um desafio chegar a um valor razoável não, um valor próximo, razoável mas próximo do que acontece na prática. Para vãos grandes, volto a dizer, estruturas mais simples a gente consegue chegar nisso. Mas é melhor do que não fazer nenhuma consideração.
A verificação de flecha é o maior deslocamento que acontece no elemento que você quer verificar, pode ser o pavimento, pode ser a viga, né? Eles têm que atender deslocamentos limites. Segundo a norma, nós temos de aceitabilidade sensorial, de efeitos específicos, os efeitos em elementos não estruturais, efeitos em elementos estruturais, e desses todos aqui, né? Lá no livro tem tudo isso, na norma também, no livro nós chegamos, acho que a comentar, embora também nesse livro, nós tínhamos um livro 2 que nós publicávamos que fazia todo esse comentário. Nós vamos dar preferência a esse aqui, aceitabilidade sensorial. Dentro da aceitabilidade sensorial teriam dois, teriam de visual, que causa um mal-estar, também, se tiver que ser vai causar empoçamento de água, coisa do tipo, né? Mas enfim, é mais a questão visual mesmo. O limite é L sobre 250. Tem um outro aqui que é para você não ter que fazer, antigamente a gente usava isso aqui, para não ter que fazer a verificação dinâmica, só de cargas variáveis. No livro tem como que se faz isso. Nós vamos aqui fazer só o primeiro, que é o mais difícil de passar. Lá para frente vai aparecer, eu não coloquei aqui, que a própria norma permite você fazer contra flechas em vigas e em lajes. E ela limita esse valor a L sobre 250, que é bastante razoável, 350, desculpe, L sobre 350. Vai aparecer escrito. Isso é bastante razoável para um elemento pré-moldado, porque se você colocar uma contraflecha muito grande no elemento pré-moldado, ele arrebenta. Moldado em local, eu acredito até que essa proibição poderia ser... bom, fica aí para vocês pensarem. Eu faria vista grossa no moldado em local. Primeiro problema, então, levar em conta a fissuração, numericamente, a fissuração do concreto armado na flexão. Nós vamos usar a expressão de Branso, lá da década de 70, havendo momentos atuantes no seu elemento, no caso nosso, na vigota laje treliçada, maior que o momento de fissuração. O momento de fissuração é dado por esse alfa é função da forma da peça, pode ser 1, 1,2, 1,5. FCTM é a resistência à tração do concreto, a inércia do concreto, YT é a distância do centro de gravidade no estádio 1 até a borda tracionada. Então a gente faz uma inércia média para uma viga bem apoiada. Tem agora, em 2014, apareceu uma expressão mais completa dessa daqui, que é para elementos contínuos, que tem momentos negativos. Né? Não vamos comentar aqui, mas está lá, se você quiser usá-lo. O ideal talvez é usar o cálculo linear, que eu faço lá na minha tese, alguns programas fazem. O TQS, por exemplo, faz bem parecido com o que eu fiz lá na minha tese. Bom, o que é feito aqui? Você pega a inércia no estádio 1, a inércia no estádio 2, a estádio 1 você pode considerar sem armadura, e faz uma média geométrica, em que n, um fator vai aparecer aqui, ó, o n vai ser igual a 3, nós vamos usar igual a 3. 4 se você quiser só analisar a seção. Tá? A inércia 1 é no estádio 1, né? Não precisa considerar a seção homogeneizada. A inércia no estádio 2 e Y2, o índice 2 vai aparecer daqui a pouquinho, como que é feito o cálculo, né, da inércia, e o momento atuante é o maior momento, nesse caso, o momento no meio do vão. Então você vai pegar o momento de fissuração, dividir pelo momento no meio do vão, vai levar o cubo, vai entrar nessa condição aqui e me dá a inércia média. Bom, como é que calcula essas características? No estádio 1, sem considerar a armadura, é que vocês aprenderam, provavelmente até no colegial, né? Calcula o centro de gravidade para uma seção T, né? E calcula a inércia, está aqui a expressão da inércia. Se calcular a armadura, varia um pouquinho, mas não é necessário. E o efeito é para essas lajes, cerca de 10% maior, não passa muito disso. Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui, ok? Lá no livro tem como fazer a seção homogeneizada. No estádio 2, né, você vai fazer o equilíbrio das forças, lembrando que já não conta mais com a resistência à tração no concreto. A resistência à compressão no concreto é função de um diagrama triangular, de um diagrama linear, e ao fazer esse equilíbrio,
Nós vamos depois simplificar, tirar essa armadura S' aqui, nós chegamos a uma equação do segundo grau, tá? Que é dado por essa expressão, aqui estão os valores, ele está repetido no segundo slide aqui. E você chega na equação do segundo grau aqui, em que você calcula a inércia no estágio 2. O ideal é que a inércia no estágio 2, melhor dizendo, você calcula primeiro a linha neutra no estágio 2. Essa linha neutra no estágio 2, o ideal é que passe na mesa. Em geral passa, para a laje treliçada passa. Esse x igual a 2 é medido a partir da face superior, ele vai ser menor do que no x no estágio 1. E o x no estágio 3 vai ser menor ainda. Sempre pensando nisso para ver se você não está cometendo algum engano. Aqui, de novo, ele repete as expressões, só dizendo que essa linha é diferente de zero, fica mais simples. E se a linha neutra passar na mesa, a inércia é dada por essa expressão, o que ocorre frequentemente. Para situações distintas disso, tem lá no livro, e mais sofisticadas que essa, tem numa biografia específica, e tem algumas dissertações de alunos que fizeram as demonstrações para casos mais sofisticados, né? É o que nós precisamos, vamos para frente. A questão da fluência no concreto armado. A questão da fluência, nós vamos usar o que diz a norma brasileira. Nós achamos lá os nossos ensaios valores acima desses, mas como tinham poucos resultados e com tempo pequeno, né, nós não conseguimos concluir alguma pesquisa, vamos dizer assim, valores que podiam indicar que realmente não dava para fazer isso daí. Como é que você vai calcular a flecha no tempo finito? Você vai calcular no tempo zero, né, considerando a fissuração, depois vai multiplicar por 1 mais αf. Do jeito que está aqui, o αf corresponde à deformação multiplicada pela flecha inicial, corresponde à deformação ao longo do tempo. Tá certo? E na expressão diz que se tiver armadura comprimida, armadura na zona comprimida, nós temos uma diminuição. Ele vai levar em conta aqui na expressão o valor do ρ índice linha, tá certo? Mas nós vamos desprezar, esse valor não vai ser usado. Finalmente, o Xi, né, ele vai ser, esse valor de Xi, deixa eu só dar uma paradinha aqui. Continuando, eu fiz o strip errado, não estava aparecendo a expressão do αf, está aqui, é um delta de Xi, e o ρ índice linha está aqui. O strip, isso aqui ficou para trás, né? Agora vocês estão vendo que está aparecendo isso aqui, por isso é que tem o ρ índice linha. Se o ρ índice linha for zero, é só delta Xi. Esse Xi, ele depende do tempo que você quer calcular a fluência, geralmente é tempo infinito. Esse tempo infinito vocês vão ver que é acima de 70 meses, há uma convergência por resultado. E o tempo zero significa a idade do concreto quando você considera o efeito permanente sendo introduzido. Por exemplo, a retirada do escoramento. Quando você faz o revestimento também é permanente, a data que você faz o revestimento passa a ser uma outra data e finalmente tem uma terceira data que deve ser para a colocação de móveis, coisas do tipo, que corresponde a uma parcela da carga variável, né? Aqui a fórmula é dada para um T só. E aí, se os T's são diferentes, ele orienta para você fazer uma média dos T's. Eu já fiz desse jeito, mas eu acho que é melhor você fazer separadamente. Você faz uma flecha para um efeito, uma flecha para outro efeito, cada um deles com um delta Xi. Você pode fazer essa soma, desde que a força de compressão não seja muito grande, o efeito de fluência não seja muito grande, está garantido pela norma brasileira. Ela fala lá que até 40% no centro CG da armadura, é razoável isso, e isso acontece, nessas estruturas de concreto armado acontece sempre. Então, aqui, dizendo para vocês, nós vamos usar um valor só, mas o ideal seria usar vários valores para os carregamentos, para ter uma precisão maior e chegar a um valor possivelmente menor. Então, estamos exagerando aqui, tá certo? Nós vamos usar só um valor. Essa fórmula é empírica, porque o T está embaixo, está em cima, é uma loucura. Ok, vamos para frente. Bom, aí já começamos a fazer o exercício, né?
Lembro sempre que qualquer valor que você tenha dúvida, vá para a norma ou vá para o livro. O livro tem isso tudo detalhadinho, né? Que o livro está mais fácil, está na sequência. Na norma você tem que ir buscando, né? Pula para um capítulo, volta para o outro. No livro está um pouco mais em ordem. Verificar o estado de deformação da laje terraço de garagem, que foi resolvida lá para trás. Deixa eu bater aqui. Tem esse endereço aqui. Se vocês forem para esse endereço, vocês vão ter a segunda aula. Quem já viu a segunda aula está lá. Coloca nela de novo, que é esse exemplo aqui que a gente faz. Que nós colocamos a laje na direção de 5,25 e a seção transversal, em princípio, é 16 centímetros. O G2, o G1, 1,6, chamando a atenção sempre. Nós fizemos isso na outra gravação, que hoje em dia é difícil achar a lajota que dê 50 centímetros. Isso aqui é um exercício muito antigo, uns 20 anos atrás, né? Na norma de 2004 já tinha essa verificação, né? Então nós já fazíamos naquele tempo. E eu já tinha feito minha tese lá em, sei lá, 30 anos atrás. Bom, enfim, os valores de interesse agora são 33, 35 centímetros, são bem menores, mas aí você adapta o resultado. O FCK nós usamos 20, o D 13,9, a carga variável já estamos usando de acordo com a norma de 2019, 2,5. G1, então, eu calculei 1,6, está bastante razoável para esse tipo de lajota. A sobrecarga permanente está lá mostrado como é que chegou-se a ela, 1,32 é bastante razoável. E, além do CA50, ele está dizendo que 14 dias vai ser considerado como a data de entrada do carregamento, está muito baixa, aquilo que eu falei, né? Talvez para o escoramento tá bom, mas G2 e a carga parcela de variável vai ser depois. Bom, vamos deixar 14 dias aqui. Agora, a armadura aqui tem uma novidade. A armadura, se vocês forem lá no outro exercício, na outra gravação, era 2 e pouco, 2,5, dava 2 ferros de meia. Aqui já está dando 3. Isso aqui é proposital para aumentar a inércia, a flexão. Então nós temos essa situação, queremos verificar se a flecha de visualização, né, de aceitabilidade visual, passa ou não. Vamos lá? Primeiro, o limite é L sobre 250. A flecha, eu tinha errado, eu tive que parar a gravação, fazê-la de novo. Eu tinha errado aqui, tinha posto 584, digitei errado, 384, mas tinha feito certo lá para frente. Então, 5π4 sobre 384 é I, o I é o que vai ser alterado. E o G1, então, eu vou fazer por nervura, né? Então, G1, 1,605 dá 0,8, o G2, 1,32 é 0,5, e a carga variável 0,5 vezes 2,5, dá isso aqui. Eu tenho que calcular isso para carga quase permanente. Eu não vou fazer estado limite último, né? Se fizer estado limite último, é somar isso aqui e multiplicar por 1,4. A carga quase permanente, esse psi aqui, esse xi aqui, é xi na verdade, é 0,3. É o fator que me dá a porcentagem de carga variável que vai estar mesmo, por exemplo, numa residência. São os móveis da residência, né? São mais ou menos 30% do que é a carga total que se considera. Então, chego a 1.835 kN por metro por nervura. Ok. Bom, para calcular a inércia no estádio 2, né, é só pegar essa seção aqui, estamos considerando essa seção, aí ele calcula a posição do centro de gravidade, está um pouquinho aqui para baixo, né, da mesa, calcula direitinho, vai dar 6,51 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Aqui só para dizer lá no livro, fez isso, você pode fazer planilha, deve fazer, nós temos um programinha também, quando a gente dá aula, que já tem tudo isso pronto, né? E os programas geralmente têm essas calculadoras, 8,8 vezes 10 a menos 5. Então vocês estão vendo aqui que colocando a armadura aumentou, mas não é muita coisa. Vamos continuar com 6,51. No estádio 2 puro, eu lembro de calcular o alfa, deu 9,86. Aí vou considerar que não tem armadura superior. Então os coeficientes A1, A2 e A3 são esses aqui. Coloco aqui na fórmula, chego a 3,8 centímetros de posição da linha neutra. Menor que 4 centímetros. Se vocês olharem lá para trás, a espessura da capa é 4 centímetros, que é a mínima prescrita por norma, né?
Então tá bom. Eu estou com a linha neutra passando a mesa, posso usar uma expressão bem mais simples. BH3, B vezes x ao 2 ao cubo sobre 3, mais o transporte da área de aço. É isso que é feito aqui. Chegamos a 4,5 vezes 10 a menos 5. Cai bem, né? Nessa no estágio 2. Cai quase a metade aí, ou menos que a metade. Muito bem. Agora vamos usar branço, se é que o momento é o maior que o momento de fissuração. Para calcular o momento de fissuração, calculamos aquela força lá e o valor de alfa aqui para uma seção T é 1,2. Se for seção retangular é 1,5. Se for seção I é 1, se não me falha a memória. Mas tem lá no livro e tem na norma também. O FCTM é calculado por essa expressão aqui, né? A inércia nós já tínhamos calculado lá atrás, 6,51 vezes 10 a menos 5. E a posição do centro de gravidade, então, está 5 centímetros. Tiro da borda, a altura total da 16, tirei da posição do centro de gravidade em relação à borda inferior, que é a borda tracionada. Chega um momento de fissuração bem baixo, 1,57. O nosso momento de combinação quase permanente, nós calculamos a carga, deu 1,835, L2 sobre 8, 6,30. Deu bem maior que o momento de fissuração. Fissure bastante. Quando começa a acontecer isso daqui, e nós vamos fazer agora a relação, você pode até parar a usar a inércia no estágio 2. Provavelmente que está funcionando a inércia no estágio 2. Bom, flecha no tempo zero, ou seja, vou considerar só a fissuração. Vou ver qual é a flecha. Para isso, vou ver se eu preciso usar branço. Claro que preciso. 1,57 sobre 6, ou seja, 1,57 é muito menor que 6, deu 0,25. Esse número é muito baixo. Quando eu levo ao cubo, dá quase nada. Então, fazendo o cálculo da inércia, deu praticamente a inércia no estágio 2. 4,53 vezes 10 a menos 5. Ok, vou calcular a flecha. 5 PL4 sobre 384 aí. Deu 1,88 centímetros. É grande essa flecha, quase 2 centímetros. Não parece, mas é grande. Muito bem, vamos determinar o efeito da fluência. Eu considerei 14 dias, lá a expressão T é dada em meses, depois chequem lá, leiam lá. Se não tiver lá, está lá na norma, se não tiver na norma... Não, está na norma, está. Deve estar lá no livro também. Está em meses, cuidado com isso aqui. 0,47, entrei na fórmula, deu 0,53. No tempo finito é 2, então quando eu tiro, não considerei a armadura negativa, quando eu tiro um do outro, é só 1,47, que é quase o que o TQS usa, né? Ele usa 1,5. Mas ele disse que é por causa da fluência. Esse aqui é o efeito da fissuração, 1,5. Desculpe, está certo, 1,5 é o efeito da fluência, mas não, e o da fissuração que tem ali para trás? Então, cuidado, o TQS acerta aqui, nesse caso acerta, por um acaso, até porque nós fizemos um T ruim lá, né? Mas é coincidência. Quando ele faz aproximado, depois no não linear ele faz certinho, quer dizer, faz certo dentro do possível, né? O A limite então é 2,1, né? Mas eu posso pôr uma conta flecha de L sobre 250. Eu repito essa informação. Eu esqueci que estava aqui e repeti lá para frente. Bom, então no tempo finito eu vou pegar a flecha 1,88, vou multiplicar por 1 mais 1,47. Quando eu multiplico por aqui eu tenho a inicial, quando eu multiplico por essa eu tenho ao longo do tempo. Deu 4,64, é muita coisa. Contra 2,1. Vou pôr a contraflecha. Eu sempre colocava a contraflecha nas minhas obras, né? Tiro 1,5, ainda assim, estou com 13,14. Tem que estar com 2,1. Não atendida. Então eu já falava lá no outro exercício que não ia passar na flecha. Você fala assim, pô, então você fez todos aqueles exercícios? Porque tem gente que não acredita e às vezes não dá essa flecha mesmo aí, né? E aí deixa, faz desse jeito e pronto, né? Mas eu estou mostrando para vocês que o cálculo está dizendo que não passa, né? Se aqueles fatores que ajudam lá são suficientes, não sei. Eu nunca me arrisquei. Bom, então vamos resolver esse problema. Vamos tentar resolver. Aqui, ó, é possível considerar uma contraflecha. A informação já estava lá, né? De 1,5. Então foi isso que eu fiz. Tá bom. Vamos refazer esse exercício aumentando a laje.
tem que usar uma laje de 20 centímetros de altura. Aí o peso próprio aumenta, vai para 2,2. O resto mantém tudo a mesma coisa. O D aqui que está errado, esqueci de corrigir, depois vocês completem. Deixa eu completar aqui. Nós passamos de 13,9, né? Nós passamos de 16 para 20, que é 4 centímetros, né? Esse D vai usar, mas vai estar certo, está usado certo lá. Então, de 16, eu tenho que somar 4. Então, deixa eu corrigir aqui já. Estamos voltando, né? Só que eu preciso colocar no modo de apresentação. Então, eu voltei e corrigi lá o D, né? Embora no exercício está feito certo. Eu corrigi com 17,9, o resto se mantém, inclusive a armadura. A armadura ia precisar ser menor, né? E eu mantive aquela mesma armadura. Tenho aqui a seção, agora beta 20. Originalmente é desenhado com 20, vocês viram que eu pus um beta 16 aqui. Agora aqui 20. A capa eu fiz com 6. Bom, a explicação aí é o seguinte, hein? Eu não gostava de usar capa mais que 5 centímetros, né? Eventualmente eu usava. Mas é porque essa lajota que eu tinha disponível era só de 14, eu só tinha lajota com 14 cerâmica. E precisava ser cerâmica. Na época nós tínhamos dificuldade em arranjar de isopor, né? Cerâmica tem uma vantagem em relação a incêndio, essas coisas, mas enfim, nós preferimos usar lajota. Então a capa ficou com 6, um pouquinho maior do que eu costumava fazer. Mas nada como o pessoal que põe uma lajota de 6 só, põe 14 de capa. Aí virou forma só. Isso está muito discutido lá no livro e vale a pena vocês verem essa discussão. Muito bem, vamos fazer o exemplo. De novo, aqui se repete, já corrigi aqui também. Aqui só mudei 2,2, está certo? 1,1. Eu acho que está certo, né? 2,2. Era 1,6, está certo, agora eu lembrei. Era 1,6, passou para 2,2. Então aumentou a carga, foi para 235 kN por metro por nervura, sempre chamando atenção que é por nervura. A inércia eu já vou colocar os valores direto, nós fizemos com planilha, né? A inércia deu 1,27 vezes 10 a menos 4, ó, já melhorou bastante aqui, né? Então com 10 a menos 4 era 10 a menos 5 lá. E aqui 13,84, a distância da borda inferior até o centro de gravidade. No estádio 2, aí eu faço as contas aqui, né? Grande parte das coisas repetem, mas outras se modificam, né? O D eu acabei usando 18 lá. Tinha dado 17 alguma coisa, acabei usando 18. Acabou sendo usado 18. Depois coloquem lá 18, né? Não dá muita diferença, né? Fazendo as contas, a inércia chegou a 8 vezes 10 a menos 5. Eu não coloquei aqui, deixa eu pegar lá. Então eu retorno aqui, mostrando que eu tinha pulado isso aqui, né? Usando a equação de segundo grau dá 4,4 centímetros a posição da linha neutra. E aqui é 6, a linha neutra está na mesa. Então eu posso usar aquela fórmula simplificada. E a inércia deu 8 vezes 10 a menos 5. Deu o dobro, acho que, do exercício anterior, né? Então está melhorando. Será que é suficiente? Não sei. Porque tinha passado bem longe no primeiro exercício. Vamos continuar aqui vendo o que acontece. O momento de fissuração aumenta, era 1,70 e pouco, vai para 2,44 agora. Por quê? Porque aumentou a inércia, né? E aumentou aqui também, tá? Depois disso, o momento atuante sobre o momento de fissuração é maior, 7,36, e para calcular no tempo zero, nós temos que levar em conta a fissuração. Então eu pego o momento máximo atuante 2,44, divido por 7,36, dá 0,33. Era 0,25 no exercício anterior. Então melhorou, mas vocês vão ver que não melhora muito. Abaixo de 0,50 é muito ruim. Isso aqui é elevado ao cubo, vai jogar lá para a inércia no estádio 2 praticamente. Bom,
Mas o fato importante é que a inércia subiu, tanto a do estádio 2 quanto do estádio 1. Subiram consideravelmente, né? E aí, calculando a inércia média, colocando aqui, nós chegamos, olha lá, eu fiz as duas expressões, ficou errado aqui no strip, né? Mas eu fiz até a conta, porque não acreditei quando eu fiz, mas aí, deu praticamente do estádio 2. Né? Se vocês forem lá no slide anterior, lá é 8 vezes 10 a menos 5, aqui deu 8,1. Não mudou nada, né? Mudou muito pouco. Por isso que eu falei, é quase estádio 2, não precisa nem usar o braço, já vai direto com a inércia no estádio 2. Vamos calcular a flecha agora e torcer para que passe. Então 5, o carregamento é maior, 235, o vão não mudou, aqui não mudou, o 8 também não, a inércia mudou. Então a flecha que tinha dado 1,88 caiu para 1,22. Vocês vão falar assim, é muito pouco. Não é pouco não. É um terço praticamente. De 0,6 em 1,88 é um terço. Né? Então talvez seja razoável. Vamos fazer a fluência, eu vou só repetir aqui, mas são os mesmos números. Eu considerei 14 dias, o resto é tudo característica geométrica, o fator alfa-F deu 1,47. E agora vamos para a flecha no tempo infinito. Bom, o limite continua 2,1 e no tempo infinito, então, nós vamos fazer 1,22 mais 1,47 deu 3,02. Não passou. Caramba, perdemos tempo aqui, né? Não, aí vem o Chapolin Colorado e fala assim, ó, pode usar L sobre 350 sobre contraflecha. Eu sempre fazia laje treliçada com contraflecha. Sempre mandava colocar ele sobre 350. Que era preferível ficar visualmente para cima, né, aquela contraflecha, do que para baixo. Era esse o raciocínio, né? Então, em geral, eu considerava. Bom, então, podendo colocar aquele valor de, entrou por último aqui, 1,5, né? De contraflecha, quando eu tiro 3,02 de 1,5, vai para 1,47, né? É 1,48 na verdade, né? É que eu fiz a conta na máquina, tem mais casas decimais. É 1,48 que seja. 1,48 é menor que 2,1. Então, está atendida a condição. Então, finalizando aí, só mostrando que é preciso verificar a flecha, né? Tem jeitos melhores de verificar? Tem lá a minha tese, tem que dar uma olhada lá na minha tese. Cálculo de pavimentos e edificações, considerando fissuração e fluência. Acho que é 94, já tem 30 anos, 31 anos, lá na USP de São Carlos. No TQS faz a mesma coisa que eu faço lá na minha tese, tá certo? Só agora falando algumas coisas. Gente, o FCK, se você aumentar, melhora, porque o momento de fissuração vai aumentar, tá certo? Se você colocar uma inércia, aquela inércia lá do estádio 1 com a armadura, também melhora um pouquinho. Se você puder considerar continuidade, né? O Branso tem lá na fórmula da norma do livro também tem a continuidade. Nesse caso não dava para considerar continuidade, né? Nesse caso também é importante chamar atenção. Quando você tem uma coisa dessa, era bom colocar um balancinho ali, uma laje ali com um balanço. Ajuda, né? A parede ajuda também. A laje de forro tem esse problema, porque além dessas deformações, tem a deformação de temperatura. Se ficar exposta essa laje ao sol, variação de 15 graus vai dar, né? Basicamente é isso que a gente considera. Ela começa a deformar, né? De dia ela sobe e de noite ela desce, né? Depois pensem um pouquinho, tem algumas explicações, tem uns ensaios que nós fizemos também, nós pusemos gelo na laje. Bom, gente, vamos parar por aqui que vai dar os 40 minutos. Mas está aí como é que se calcula a flecha, é importante e recomendo que o faça e também que use a contraflecha. A contraflecha é interessante também. Estamos finalizando aqui, né? E recomendando esse aqui, que é esse mesmo assunto, só que mais destrinchado, né? Um pouco mais destrinchado, com 1h40.